Boa noite para todo mundo. Então, eu sou uma pessoa, eu tenho muitas dúvidas a respeito de tudo, muitas questões, muitas perguntas, mas hoje eu vou começar com uma certeza. Eu tenho certeza de que existe um teatro negro e que deve existir um teatro negro. Porque o teatro é um testemunho de um tempo. E esse testemunho é dado por um sujeito que testemunha esse tempo. E o sujeito negro testemunha de outra forma, porque ele tem outra história, porque ele tem outras características, porque ele tem, enfim, outras questões. E essas questões precisam ser compartilhadas com todos. Então a emissão do discurso é negro. E eu penso nisso há muito tempo. E assim como eu acho que tem uma performance negra, que o ator negro tem um jeito de estar em cena, de se conduzir, de se comportar, de falar, de se expressar, que é diferente. Porque aparentemente a representação do ator é universal, mas não é verdade. Porque a universal é um padrão, e é um padrão de uma classe média branca especialmente. E quando você vê esse padrão, você fala, tá, o cara é um bom ator. Aí quando você vê um outro padrão, você duvida um pouco. Mas as pessoas se expressam diferente. Então, e expressam a depender da sua história, da sua vida. E evidentemente que a vida e a história de pessoas negras, de atores negros, é diferente da história da vida de pessoas de outras raças, de outras etnias, de outras culturas. E a minha questão é por que todas as religiões africanas, ou de matriz africana, ou afro-brasileiras, que têm uma riqueza dramatúrgica, uma riqueza cênica, plástica, impressionante, e tem todos os elementos. Se você perceber uma festa pública do candomblé, é basicamente uma ópera oriental, se você abstrair o sagrado, que a gente não toca nisso. Mas dali chegam todos com roupa, não com a roupa de depois, com a roupa de trabalho, dançam, cantam, tem um coro que canta, tem a orquestra que toca e tem os atores que atuam. Até que o personagem surge, e surge dele, de dentro dele, é no corpo dele que está, não vem de lugar nenhum. No máximo vem da terra, mas vem de dentro, ele aflora, ele incorpora, ele ganha corpo. Ele não é possuído como em outras religiões e outros rituais. Ele incorpora o orixá, e cada pessoa tem o seu próprio orixá. Então o Xangô de fulano não é igual ao Xangô de cicrano, são Xangôs diferentes. É como o Hamlet de Wagner não é o Hamlet de Laurence Olivier. São Hamlets diferentes porque estão naqueles atores, é do corpo deles. E nenhum ator pode fazer igual. E aí, quando eles incorporam os personagens, quem incorpora o personagem vai para a camarinha, bota a roupa ritual, ou seja, a roupa de cena, e volta e apresenta fragmentos da história daqueles, enfim, entre muitas aspas, heróis. Estou tratando isso como se fosse teatro, não como se fosse uma coisa sagrada. Apesar de que o teatro também é sagrado. Então você tem um teatro ali. Mas isso nunca virou teatro. Isso sempre está ligado ao sagrado, ao ritual, e de lá não sai. Ainda bem. E ainda bem por quê? Porque quando isso não acontece, ou seja, quando o ritual não se torna teatro, não se torna somente profano,
é porque o ritual ainda tem força suficiente para dar as respostas que o ser humano precisa, para as suas angústias, para as suas questões. Quando o ritual não tem mais força, o teatro tem essa força, mantém essa força de tentar dar respostas ou colocar novas questões para a gente que tem uma angústia absurda, porque a gente sabe que vai morrer e porque a gente tem memória, e isso faz do ser humano um animal angustiado, e essas angústias é cheia de perguntas, é cheia de perguntas sem resposta. O que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, etc e tal. E se eu sou negro, essas perguntas são diferentes, ou as possíveis respostas são diferentes. Então, pensando nisso, assim, alguns artistas comigo criamos o Banda de Teatro. No início a gente era ligado ao Olodum, foi uma parceria porque a gente queria fazer, e o Olodum também queria trabalhar com outras linguagens, e aí a gente juntou a fome com a vontade de comer e criou o Banda. Aí durante 4 anos a gente ficou junto, depois de 4 anos a gente se separou e o Banda continuou o Olodum porque já tinha começado o Olodum, e aí não ia mudar de nome depois de 4 anos. E agora é independente, a gente não tem nenhuma ligação, nenhum vínculo com o Olodum, no seu nome, e um respeito mútuo, enfim, mas não somos Olodum, somos Banda. E com o Bando, a gente começou um processo e um método de trabalho que era novo para mim, porque quando a gente resolveu fazer, a grande questão era: quem serão esses atores? São atores negros que já estão formados, enfim, já estão de grupos, a gente convida. Quem serão esses atores? E aí a gente achou melhor fazer uma audição, fazer uma oficina, e a partir da oficina escolher pessoas que quisessem falar através do teatro, quisessem colocar questões através do teatro, que tivesse um compromisso com a sua própria cultura, a sua própria história, e tivesse muita disponibilidade para encarar um processo duro que é o teatro, que é o aprendizado, enfim, e que era um trabalho de pesquisa, porque eu vinha nessa reta de entender porquê e trazer para o palco, ou criar a partir, dar o primeiro passo para a construção de, depois de muitas gerações, a gente conseguir ter um teatro negro, um teatro de matriz africana a partir desses rituais. Esse projeto... Então, aí quando a gente fez a oficina, vieram quase 100 pessoas para fazer a oficina, e isso era surpreendente. E dessas quase 100 pessoas ficaram 30. E essas 30 que ficaram, elas vinham de um teatro subterrâneo, paralelo, marginal, que a gente não conhecia, a gente do centro da cidade, porque eu já tinha uma história com o teatro, já tinha um grupo. Depois eu volto, faço flashback e conto eu antes do Bando de Teatro Olodum. E aquela forma de expressão, aquele jeito de se expressar, aquele jeito de representar um personagem, de atuar, era muito novo, era muito vigoroso e era muito diferente. Cada um tinha uma coisa, cada um vinha de um grupo, ou de um grupo de subúrbio, ou um grupo de comunidade, ou um grupo do movimento negro, ou um grupo de escola, e era muito incrível. Então eu falei: pô, esquece o que você já fez e vamos encarar isso aí, vamos organizar isso aí. Então já aí começa um trabalho colaborativo nesse sentido, porque eu não fui lá ensinar eles a fazer teatro, porque eles faziam teatro, faziam um teatro incrível, muito melhor do que eu conhecia, só que precisava ter um diapasão, né? Ter uma harmonia, ter o mesmo ritmo, ter a mesma pulsação, e ter o mesmo princípio, e ter uma metodologia que aprimorasse aquele jeito de fazer teatro, que era rude, enfim,
era às vezes ingênuo, às vezes, enfim, cada um era um, mas era muito forte. E aí a gente começou a trabalhar, aí eu esqueci tudo que a gente queria fazer e a gente começou a fazer uma oficina a partir de personagens, de pessoas reais que moravam no Pelourinho, porque a gente estava lá, então vai para a rua, vê as pessoas e traz para casa histórias para a gente construir. E aí a gente começou a fazer isso. A cada noite eles traziam jeitos de falar, casos e tal. E aí eu ia editando essas histórias. E eu tinha um princípio de que toda a tradição de matriz africana é muito oral. Então eu achava que a gente não tinha que escrever o texto. O texto tinha que ser oral também. E foi genial isso, porque eu ia editando ao vivo. Então todo o processo colaborativo de construção do texto tinha improvisação, improvisava-se um monte de tempo, cada um apresentava pedaços, fragmentos, personagens e tal. E aí eu ia juntando, eu ia editando. O seu personagem é casado com o personagem dela, o seu personagem é pai do outro personagem. E aí eram choques, porque o ator que tinha criado o personagem tinha criado um personagem sem relação nenhuma com ninguém. Era o personagem dele e a relação era com a vida real, era com o mundo, com as pessoas da sociedade que eles conviviam ou conviveram ou foram lá buscar. E aí eu começava a criar essas relações, e aí começava a provocar uma história, porque se eu sou casado com você e eu não sabia, e de repente a gente tem que inventar uma história, porque a regra era essa. Assim, se alguém disser que é. Então se alguém chegava e dizer, que pena, seu filho morreu, etc e tal, você tinha que assumir isso, e assumir que teve um filho, que o filho morreu, e aí se foi há muito tempo, há pouco tempo, ia sendo criado. E aí eu ia editando essas histórias, quer dizer, além de editar a relação dos personagens, que aí iam surgindo as histórias, eu ia editando as histórias e editando o próprio texto, falando, fala isso, não, em vez de falar isso, fala isso. Aí ia montando. E aí até a peça ficar pronta e consolidada toda oralmente. E aí apresentamos, porque essa é a nossa praia, seria o resultado da oficina, e a partir daí a gente ia fazer as bacantes. Aí eu soube que Zé Celso estava fazendo as bacantes, aí eu falei, então, deixa o mestre fazer primeiro, eu vou aprender com ele como é que faz as bacantes, e vamos fazer outra coisa. E aí a gente fez essa nossa praia, que era só um resultado de oficina. E aí foi um sucesso estrondoso, a gente ficou 4 anos fazendo essa nossa praia. E depois dessa nossa praia, a gente fez uma outra oficina, que vieram mais atores, e aí a gente resolveu encarar essa questão do candomblé. Mas encarar o candomblé também não ainda do ponto de vista estético, ou de como fazer a transposição do rito para o palco, mas mais pensar o candomblé como um suporte, uma matriz de uma identidade. Foi ali que a identidade brasileira se fundou, né? Então era muito pensar nisso, na origem do mundo, através das várias nações, porque na Bahia você tem 4 nações do candomblé. Tem o Yorubá, que é o Queto. Você tem o Jeje, tem o Angola, que é o Banto, e tem o candomblé de Caboclo, que é uma variação muito brasileira, que é muito fruto também da cultura Banto, porque os Banto eram nômades e eles adotavam a cultura local e reverenciavam primeiro o deus local, o dono da terra. E aí isso era o índio, era o caboclo. E tem o Jegum também, mas o Jegum é Yorubá também, de alguma forma. É uma variação, não é outra nação. Mas não é outra nação, é outra vertente, sei lá. Bom, enfim, aí a gente foi pesquisando as histórias, as línguas, os cantos, os toques, como eram diferentes e tal, e não reproduziu nada disso em cena.
Tudo foi recriado, eram outras canções, enfim. Não eram as danças, o orixá, nada disso. Esse espetáculo sempre foi um fracasso em Salvador e sempre foi um sucesso quando a gente viajou. Todo lugar que a gente viajou com esse espetáculo era um sucesso, as pessoas choravam, era lindo, a gente ficava emocionado. Em Salvador, fracasso. Enfim, são essas coisas. Aí a gente começou a pensar em trabalhar nessa questão do teatro popular como na comédia dell'arte e a ver que aqueles personagens e que eles foram criados assim, intencionalmente, quer dizer, eu provoquei isso, eu não queria um personagem com personalidade própria, com psicologia, com motivações, etc e tal, pessoais. Eram máscaras sociais. Uma baiana de acarajé não era uma baiana de acarajé, era a baiana de acarajé. Quer dizer, eram várias que estavam ali e que a atriz trouxe de vários lugares, várias experiências que ela teve com várias mulheres daquela. E era basicamente a mulher que alimenta, né? Ela vive de alimentar. Ela vive literalmente porque ela ganha, porque ela alimenta os outros. E ao mesmo tempo ela alimenta para, né, enfim, e ela alimenta todo mundo e alimenta culturalmente também, com um jeito de fazer, com a história, etc. E é a grande mãe, na verdade, e que tem uma visão muito crítica do mundo, muito ácida, tem um humor muito especial. Enfim, o cara do lixo é o cara que vive das sobras, é o que vive arrumando o mundo, né? Limpando o mundo. E por aí vai, ele não era uma pessoa, ele era uma máscara. E aí a gente resolveu fazer uma outra peça. Bom, teve um longo processo aí no meio de oficinas e de outras coisas, e a gente era chamado para fazer inauguração de um lugar, para fazer uma apresentação não sei o quê, e aí a gente sempre pegava os personagens e criava uma situação com os personagens. Aí a gente fez uma outra peça que foi o Opaió. E o Opaió, a gente fez porque os atores queriam falar do assassinato dos meninos, né? Assassinato de meninos que estavam acontecendo muito, e tinha a ver com essa coisa do comerciante que pagava segurança, meio como tem no filme, na peça, para limpar a área e para dar um jeito, não importa que jeito ia dar. E os caras, é mais fácil matar do que ficar discutindo todo dia que os meninos não vêm para cá. E por aí vai. E aí morreu muito garoto, tanto garotos ligados a tráfico, já marginais, ou garotos não. Garotos. Que estavam ali, que incomodavam, que estavam ali, porque eram negros, porque eram pobres. Mas só que nas improvisações nunca apareceu isso. Essa história dos meninos nunca apareceu nas improvisações. E aí, verbalmente, também oralmente, eu coloquei. Então aqui fala dos meninos, aqui fala dos meninos. Aí a cena do policial, que esclarece o que aconteceu. Eu escrevi, dei para eles, aí eles, enfim, retrabalhavam. E aí foi todo um processo sempre assim, né? Aí eles queriam fazer um texto de verdade, ou seja, um texto que não fosse criado dessa forma, um texto pré-existente. A gente já tinha feito 3 espetáculos e os 3 era dessa maneira colaborativa e tal. E aí o bom e o engraçado é que às vezes saía um ator, aí outro ator entrava para fazer o mesmo papel. Mas aí ele não fazia isso que eu falei, não era o travesti, Yolanda. Era a Yolanda de fulano. Teve várias Yolandas, cada uma era diferente da outra. Mas ela tinha que fazer certas coisas para a história andar. Então, ele fazendo essas coisas para a história andar, o resto era refeito. E aí a gente novamente fazia. E também era um processo colaborativo dos outros atores com ele que chegavam, porque só os outros sabiam o texto inteiro, né, do diálogo. Aí falava, eu falo isso, aí você responde isso, aí você responde aquilo, você responde aquilo. Aí sempre tinha meio uma cobrança de fazer como o outro ator que saiu fazia. E aí entrava eu abrindo um pouco para um novo personagem entrar, né?
porque era um novo personagem que ia entrar e que ia alterar algumas coisas e era bom que alterasse. Enfim, depois daí a gente fez o Wozzeck, que era o texto de verdade, né? Um texto pré-escrito, clássico, porque a estrutura dramatúrgica de Wozzeck era a mesma das nossas peças. Primeiro é um texto que é inacabado, é um texto que é fragmentado, são fragmentos, e exatamente como a gente fazia, né? Fragmentos e trata da classe trabalhadora também. E em Wozzeck tem muitas canções. E lendo em algum lugar eu descobri que essas canções eram canções populares da época, que ele só transcreveu a letra, mas eram canções populares da Alemanha, daquele momento. Então a gente trocou essas músicas por músicas do repertório do Olodum do Carnaval, ressignificando essas músicas, porque as músicas do Olodum, no princípio, eram todas elas músicas de protesto, músicas politicamente engajadas e enfim, falavam coisas, e que no Carnaval essas coisas se diluíam na alegria, na festa. Você que estava ali cantando, matou meu pai, não sei o que e tal, as crianças mortas no Pelourinho, mas todo mundo na maior alegria e descontextualiza de alguma forma, apesar de estar lá. Quando ela vinha para a peça, ela ganhava uma força imensa, porque as pessoas, o público, percebia essa ressignificação para o significado original da música, né? Limpava a alegria do Carnaval, tirava a alegria do Carnaval e dava à música a dimensão que ela tinha de denúncia, de recado, de debate. E era isso. Então, quando Leonel me chamou para falar, ele me chamou para falar sobre criação coletiva. Aí eu falei, mas a gente não faz criação coletiva. Por que a gente não faz criação coletiva? Porque eu já fiz criação coletiva. Aí volta o flashback, a minha história antes do mundo. Quando eu comecei a fazer teatro, em 1972, eu comecei a fazer teatro universitário. Foi um ano duro da ditadura, um ano terrível, uma época onde mais estava desaparecendo gente, morrendo gente, etc. e tal. E eu entrei na universidade e me engajei no movimento estudantil de uma forma muito periférica, mas eu estava lá trabalhando, fazendo coisas. Eu desenhava, fazia cartaz, fazia artes visuais, fazia uma porrada de coisas. Aí surgiu essa coisa de fazer um grupo de teatro para falar dessas coisas, né? Para conscientizar. E aí esse grupo de teatro não tinha um diretor. Éramos nós, e a gente aí de fato fazia uma criação coletiva, porque a gente ficava todo o grupo discutindo até o último minuto, até todo mundo concordar que era aquela fala e não aquela, que era desse jeito e não daquele, que ia para aquele lado e não para o outro. Realmente era uma criação coletiva, com maiores e menores participações, né? Tinha gente que simplesmente falou, não, o que tu fizer tá bom, botou o texto, fala, você foi para lá, vou. E tinha gente que ficava até vencer ou ser vencido, mas no combate ali. Então, isso para mim é a criação coletiva, onde você não tem funções, quer dizer, os atores fazem tudo, né? E assinam juntos tudo e tal. Com o bando, no início, eu ficava meio assim, texto, de que é o texto? Aí um belo dia teve uma briga lá, uma discussão, porque tem uma história aqui, as anedotas por trás dos panos, né? O Paiol a gente fez em 6 ensaios. 6 ensaios. No 4º ensaio, faltava 2 dias para a estreia, o elenco resolveu brigar comigo. Falou, você é louco, você quer botar a gente no fogo, você quer... Tá um absurdo, isso não vai dar certo, não vai, a gente não vai dar conta disso. Aí eu falava, cara, se eu tô confiando em vocês, confiem em mim, vai dar certo, eu sei que vai dar certo, eu não vou jogar vocês no fogo. Mas enfim, aí um ator levantou essa questão. Aí você fala que o texto é nosso, mas o texto é seu, porque você corta, monta, desmonta, bota para lá, bota para cá, e o que a gente fala em cena não é exatamente o que a gente criou. Aí eu falei, de fato, porque o que é o texto, né? Um texto de teatro, um texto dramático?
é uma estrutura também, é a sua dramaturgia. E é toda essa provocação que eu falei, quer dizer, eu ia dando elementos para eles me darem palavras. E eu ia organizando essas palavras para dar numa estrutura que não tinha sido pensada por ninguém a não ser por mim, a partir do que estava surgindo ali, mas era um texto que eu realmente tinha que assumir a responsabilidade sobre ele. Não é melhor ou pior, mas é uma responsabilidade você dizer, não, esse texto é meu. Os atores concordam, colaboram, mas o texto tem uma autoria. E aí eu estava pensando nessa coisa de colaborativo, depois da provocação de Léo, que aí eu falei, não, eu falo então sobre colaboração. Porque a gente sempre pensa, o teatro, assim, os atores colaboram com o diretor, mas o diretor colabora com os atores também, na criação da obra de cada ator, porque para mim o ator é um artista, ele tem uma obra, né? O que ele faz em cena, o discurso dele, a ação, o movimento, é a obra do ator, né? O corpo dele é o canal, né? É o meio, enfim, é o suporte da obra dele, mas ele constrói aquela obra. Ele constrói essa obra também colaborativamente com os outros atores e com o diretor, com o coreógrafo, músicos, enfim, com todo mundo que está ali envolvido, porque ele não cria sozinho. Então é a mesma coisa. Então é você tirar, se você tira do autor, do dramaturgo, ou do diretor, ou do coreógrafo, a autoria, porque houve a colaboração dos outros, você vai tirar do ator também a autoria do seu personagem, de sua atuação, porque aquilo é a construção de uma porrada de coisa. Então, de fato, é toda obra colaborativa, mas tem pessoas que são responsáveis por alguma coisa. Pro bem e pro mal. Se for ruim também, o texto é do cara. Se for bom, é do cara. E aí a gente começou a ver também muito essa questão de até onde vai a criação. Então, o último espetáculo do Bando, a gente convidou, enfim, foi um processo meio, essas coisas que acontecem. Tadashi Endo foi assistir Cabaré da Raça, aí ele estava na Bahia dando oficina e convidado pelo festival de dança, só que ele chegou uma semana antes do festival, da apresentação dele, para ele dar a oficina. E Cabaré ainda estava em cartaz. Aí ele assistiu o Cabaré, aí falou, o que é isso? De onde vem essa energia e tal? E começou a ficar impressionado e a ligar essa energia. E aí eu falo, por que eu falo do teatro negro, de uma performance negra? Ele próprio falou assim, essa energia só os negros têm. E o que é isso? De onde vem isso? Por que os negros têm essa energia e nós não temos? Nós japoneses, vocês, enfim. Isso tem alguma coisa a ver com a história, com a África, com o quê? Aí eu falei, bicho, para você saber isso, você tem que trabalhar com a gente. Aí ele falou assim, eu venho. Aí eu falei, que dia? Aí já sentamos, já vimos o dia, já vimos data, e saímos atrás de viabilizar a vinda dele. E aí ele veio e fez o espetáculo, o Do, né? Com o Bando. Eu não me lembro mais porque eu comecei a contar essa história, mas enfim, tem alguma coisa eu não vou lembrar mais adiante. Mas tem a ver com isso, da colaboração. Não, realmente, eu estava falando o quê? Sobre da criação, né? Todos os textos deixam de ser de um para ser de outro. A composição total do ator. E a responsabilidade dentro do processo colaborativo. Lembrei. Lembrei. Não, é o seguinte, aí a gente notou o seguinte, que nesse processo colaborativo, por exemplo, eu trabalho, eu não entendo teatro sem movimento, sem dança, sem coreografia, sem música, sem percussão, sem ritmo. Principalmente um teatro negro, porque eu acho que é parte da estrutura, da cultura, né? Na África do Sul se expressa com dança qualquer coisa, não só alegria, raiva, ódio, tristeza, se dança, se canta, enfim.
é uma coisa própria de culturas que formaram a nossa cultura, né? Que são nossa herança. Então eu não consigo imaginar um teatro negro que não tenha essa coisa. E eu tenho 2 colaboradores que são incríveis, que é Zebrinha, que é o coreógrafo, diretor de movimento, como ele gosta de ser chamado, e não deixa de ser verdade, e Jarbas Bittencourt, que faz a música, a parte musical. E Jarbas Bittencourt também é um cara meio camaleão, porque assim, a gente vai fazer um Shakespeare, eu pego uma porrada de CD, de música da época de Shakespeare, não sei o que, agora dou para ele e falo, eu quero alguma coisa assim, mas com guitarra elétrica, com isso, com aquilo. E aí ele compõe. Ou então, enfim, sei lá o que. A gente vai trabalhando assim, com referências, e ele vai criando músicas naquele estilo, naquela pulsação. E aí a gente começou a perceber isso, porque Tadashi queria que os atores se movimentassem e dançassem, mas que eles criassem o próprio movimento, e não ele dar alguma coisa ou ele marcar. Ele trabalha assim, e os atores tinham muita dificuldade de criar o movimento. Aí a gente caiu a ficha, porque a Zebrinha traz o movimento, né? Então o processo de Zebrinha com os atores é muito, ele traz o movimento, ele monta a coreografia e os atores fazem bem. E botam alma, botam vida, botam significado em tudo aquilo, mas o movimento vem de fora para dentro e eles preenchem o movimento. Ao contrário da dramaturgia, que às vezes surge deles próprios. Então essa facilidade de construir roteiros, personagens, etc. e tal, é um aprendizado de 20 anos. Né? Então construir personagem para os atores do bando é daqui para ali. Você dá qual é a direção, enfim, dá uma sugestão e o personagem surge. Porque é uma prática. E aí a gente começou a ver esse negócio de colaboração, né? O quanto o ator dá para construir a coisa ou o espetáculo, ou de quanto ele recebe para construir a própria obra. E é isso, quer dizer, é uma coisa que cada peça, cada espetáculo, cada projeto é um método diferente, é uma coisa diferente. Então, o último espetáculo que eu dirigi com o bando foi Benção, que é um espetáculo sobre o tempo, sobre os ancestrais, sobre os mais velhos, sobre o respeito que se deve aos mais velhos, sobre como isso acontece nas famílias, né, negras, nas famílias de candomblé, etc. E aí eu resolvi que queria fazer um espetáculo sem personagem, que não ia ter história e não ia ter personagem, porque o tempo é o tempo não tem personagem, não tem história, né? As coisas vão passando. A ideia era essa, nós passamos pelo tempo. Essa é a ideia de tempo da cultura banto. O tempo a gente é que passa, não é o tempo que passa. O tempo é. E o espetáculo era em cima disso, de um tempo que e que tem vários tempos ao mesmo tempo. Então a gente usava. E também eu entrei numa angústia da linguagem teatral e do diálogo do teatro com as tecnologias, com projeção, com transmissão ao vivo, enfim, isso tudo que a internet, que a computação, que os meios audiovisuais fornecem e permitem. E então Benção era isso, quer dizer, a gente fez entrevista com pessoas mais velhas, de candomblé, de música, etc. E tinha 3 telas, uma no chão e 2 lá, que projetavam essas pessoas falando. E os atores faziam coisas e falavam coisas, às vezes dialogavam com o que estava sendo falado na projeção, às vezes não, às vezes falavam outras coisas. E era um espetáculo que era uma instalação. O público entrava, eles já estavam lá, ficavam meia hora lá, tocando, e mudando de lugar, até de repente o espetáculo começava.
E no final, os atores iam saindo um a um, deixava o público lá, ninguém voltava. E às vezes o público ficava lá, levantava e ia embora, e não batia palma, não tinha nada. Mas era bonito. E curiosamente, esse espetáculo tão louco, tão apaixonado em termos de linguagem, quem mais gostava eram as pessoas mais velhas do candomblé. Era incrível. Ele ia pro terreiro. Era incrível porque a gente pensava, pô, essa coisa com tanta tecnologia, com essa linguagem fragmentada e tal, vai ser difícil para o pessoal pegar, né? O pessoal que deu o material para a gente fazer o espetáculo. Nada. Era quem mais gostava, quem mais se emocionava, quem mais entendia. Era incrível depois as mães de santo, a Zequédia, o povo que ia falar com a gente, né? Aí começavam a falar sobre o espetáculo. Era impressionante, porque elas falavam tudo que era o espetáculo e que as pessoas, às vezes, de teatro e tal, tinham maior dificuldade de entrar no espetáculo. Porque falavam assim, não consegui entender o que ele falava, porque eles falavam simultaneamente, eram 20 metros de palco e a plateia ficava de um lado e de outro. Então, quem estava lá, ouvia quem estava lá. O que acontecia aqui, acontecia ao mesmo tempo de lá. Então, não via o que estava acontecendo aqui. Ouvia o que estava acontecendo aqui, não via o que estava acontecendo lá. Então, foi um espetáculo feito propositalmente para ninguém conseguir ver o espetáculo inteiro. Ninguém viu o espetáculo inteiro. Porque só se viu várias vezes e cada vez viu um pedaço. Porque era impossível ver tudo junto, ouvir tudo. É bom, é isso, já falei demais. E em relação a isso, quer dizer, essa coisa do fim do título, né, da fala, que é dramaturgia colaborativa de dramaturgia afro-brasileira. É isso, quer dizer, eu acho que tem muitas formas. Tem a escrita, tem o cara que escreve e entrega o texto, mas de qualquer maneira será colaborativo, porque mesmo que o cara escreva sozinho o texto, entregue, os atores vão colaborar com ele, crescendo aquilo, dando vida àquilo, e o diretor vai colaborar com os atores, e o coreógrafo, o músico, etc. Então, pronto. Então tá, a gente vai abrir agora o espaço para criar um bate-papo, né? E as pessoas trazerem suas questões. Eu proponho um primeiro bloco de 3 perguntas. Sidney e... mais alguém? Ok. Tá bom. Olodum tem entidade, correto? O Olodum? Sim, o Olodum Maré. Agora, esse conjunto de raciocínio pequeno... Mais alto. Com Bahia e Olodum lá do Carlinhos Brau, pronto. Seria colocado com carnaval, uma forma de expressão total. Tem algo a ver com isso? Deixa a gente fazer a pacote. Aí o Sidney pergunta também e depois ele responde os 3. Perfeito. Na real, eu tenho 2 perguntas curtas. Eu tentei escrever para não tomar o tempo da gente. Primeiro, que você discorresse mais sobre o processo colaborativo, que você falou de uma forma e aí não deu para entender de fato qual é o espaço que o ator, esse ator do Banco Teatro Olodum, tem na edição, o que vai para a cena, qual é o espaço que ele tem de decisão para o que vai para a cena. E aí a segunda pergunta eu escrevi que a sua assinatura ela é bem representativa e publicamente eu observo um paternalismo que em partes acompanha, enfim, em partes tem a ver com a figura do diretor, que no Brasil e no mundo sempre tem esse lugar da decisão e da palavra final, mas que no Brasil se confunde muito com a figura do homem branco, que é o benfeitor. E na mídia eu observo muito essa exploração que é feita do seu trabalho e junto com a companhia. Aí eu queria saber se isso você acha que acontece
pelo olhar da mídia, que é viciado nessa relação, ou se de fato o seu gesto ele é definitivo. Você que dá a palavra final para a experiência negra que fica na cena, enquanto resultado do produto final. E aí a última pergunta, você iniciou a conversa falando sobre que não ia entrar com uma dúvida, mas com uma certeza do teatro negro no Brasil. E aí o ano passado, no ano de 2012, teve a mostra A Cena Tá Preta em Salvador, que foi uma mostra curada e organizada pelo seu grupo. E aí essa mostra abriu com um espetáculo amador do estado de Santa Catarina, e é um espetáculo que foi muito criticado porque ele trazia à cena todos os estereótipos que o teatro negro historicamente vem lutando. Todos os estereótipos estavam nesse espetáculo. E aí eu queria saber como você justifica isso. Um festival de extrema importância, que era um festival nacional, que abre as portas... Internacional. Um festival que era internacional, que abre as portas com um espetáculo que trazia todo um atraso para a nossa cena. São essas duas perguntas. Aí temos aí eu fico para o próximo bloco. Rápida e objetiva. E com relação a esse contato, você falou o nome da pessoa lá, é o japonês, né? Tadashi. Tadashi. Como foi esse relacionamento? Como é que vocês se desenvolveram? Eu não captei muito, foi muito rápido, eu não consegui assimilar. Tá, então vou começar por Tadashi, um diretor japonês que dirigiu diretores negros, não um homem branco, um homem japonês. Então, Tadashi viu o grupo e ficou impressionado com a energia do grupo, com a vitalidade, a energia positiva, de alegria, uma energia que ele não conhece na tradição dele, na história dele, na cultura dele. E aí eu propus que ele viesse trabalhar com o bando para ele entender isso, conhecer isso. E o trabalho foi lindo, foi super harmonioso, super respeitoso de lado a lado, porque ele ele é um coreógrafo, um dançarino de butô, né, que é uma dança, uma técnica, e mais que isso, é uma filosofia, é um princípio de vida, é um ponto de vista de mundo, que é baseado basicamente na história e nas tragédias que o povo japonês viveu, nas guerras, né, na Segunda Guerra especificamente, e o bando com uma história de buscar raízes africanas, buscar raízes afro-brasileiras, buscar movimento que fosse absolutamente nosso, e foi exatamente um diálogo de respeito por duas alteridades, por duas culturas que estavam ali em pé de igualdade. Então, começando a responder a sua pergunta, um diretor, ele não é superior ao ator. A palavra final não é a melhor palavra ou a mais importante. Alguém tem que ter essa função. É uma responsabilidade. E o diretor, que é absolutamente autoritário, que diz ao ator, sente ali, levante, ande, é um mau diretor. Porque o diretor, para mim, é alguém que dirigir, para mim, é como, usando uma metáfora que eu uso às vezes, é como você dirigir um carro. Você decide o caminho, alguém decide o caminho. E você tem um carro ali. A máquina vai como a máquina anda. E alguém conduz aquela máquina para chegar àquele lugar. Então, é um pouco isso. O trabalho do diretor é um trabalho de organização, de organizar. E a relação se dá através de uma relação de confiança. Ninguém questiona. Não tem esse problema de autoridade. Esse é um problema psicanalítico, que ator tem com o diretor, que o diretor tem com o ator, que tem que tratar em outro lugar, não é no palco.
Porque quando você estabelece com um grupo uma relação de confiança, você sabe que aquele coreógrafo, que aquele diretor, que aquele músico, que aquele cenógrafo, que aquele iluminador está falando mesmo a mesma linguagem que você, tem o mesmo discurso que você. Vocês não vão falar coisas conflitantes. E quando surgem conflitos, quando surgem coisas que o ator quer fazer, que eu acho que não deve fazer, ou que eu acho que deve fazer, que o ator não quer fazer, a gente quebra o cacete e chega a uma conclusão. E a palavra final é do diretor, porque o diretor assina e tem essa responsabilidade. E nunca chegamos a esse ponto, mas Noves Fora, se tiver que chegar, chegaremos. Tem muitas coisas, assim, por exemplo, em Cabaré da Raça, tinha uma cena que enfim, que o cara falava, canta a música do Super Negão, os caras vêm nu, e aí ficavam 3 atrizes, ficavam fazendo quase pose de garota. Sexo. Fica aquela coisa. Aí uma atriz se revoltou, eu não vou fazer isso, sou mulher negra, não sei o que. Aí Zebrinha, que é um homem negro e que ela estava coreografando para elas, falou, deu um esporro nela, ator tem que fazer, a atriz tem que fazer e tal. É quem mais faz hoje em dia. É quem faz melhor e mais faz. Porque tem tudo a ver com a cena. Então, às vezes, assim, o ator personaliza muito a coisa. E para isso tem o diretor, porque o diretor vem de fora e sabe que aquela atriz fazendo aquilo naquele lugar não desconstrói ou não destrói toda uma luta da mulher negra de se impor não como objeto sexual, não como um objeto, mas como um sujeito atuante, um sujeito tal. Mas naquele momento é preciso mostrar essas contradições que a gente vive na vida, né? Como é construído todo o Cabaré da Raça. São várias posições sobre identidade, sobre racismo, sobre tudo. Tem personagem que acha que não tem racismo, que é isso mesmo, que é uma bobagem, que fica a gente inventando coisa. A outra militante, o outro não sei o quê. Então, quando o discurso final há racismo sim, e a gente tem que tocar nessa ferida. E tem que tocar nessas questões. Esse é o discurso do espetáculo. Mas um ator tem que ser o vilão. Como foi um problema o policial que matava as crianças no Apaió. O ator, para fazer o policial que matava as crianças, foi um desespero. Porque, exatamente por isso, por uma questão pessoal, de não querer se identificar com aquela ação do personagem. Aí a gente precisa fazer o quê? Justificar a ação para o personagem. Então aquele personagem, ele não é um vilão, ele não é mau, ele não mata a criança porque ele é ruim. Existe uma estrutura toda, ele é vítima também. Os policiais ficaram indignados, a corporação policial, por causa do filme, mandaram carta para mim, foi uma loucura. E eu tive que ir lá falar com os policiais, porque eles falaram que aquilo prejudicava a imagem do policial, etc. Aí eu falo assim, que no filme e na peça, o policial é mostrado também como vítima, né? Ele tem que pagar, ele ganha mal, ele enfim, coloca a vida dele em risco todos os dias e ele precisa sobreviver, então ele faz um acordo com o cara. A sociedade permite isso, porque a sociedade manda ele matar, limpar a área, né? Exterminar aquilo que incomoda, seja lá de que maneira for. Então, enfim, quando você é um elenco de morte anunciada, ou seja, quando você é contratado para fazer um espetáculo, que tem um diretor que tem que montar o espetáculo, etc e tal, você está vendendo sua força de trabalho. Aí você entra num esquema, no sistema. O sistema é esse. O diretor tem a sua função, o ator tem a sua função. Quando você é um grupo, você não tem isso. Não tem até onde vai o meu espaço, até onde vai o seu. Vai no espaço do erro,
por exemplo, os atores todos do bando, eles brincam, né? Porque às vezes eles erram uma coisa, e aí eu gosto do erro, acho que o erro tem a ver com tudo que a gente está fazendo e o erro se mantém na peça. Então eles têm que errar todos os dias, ou seja, eles têm que fazer a coisa daquela forma. Eles têm o espaço da discussão, eles têm todos os espaços que um ator tem, que um cidadão tem. Se a gente faz um teatro exatamente para discutir essas questões, para discutir o poder, a gente não vai não permitir que esse poder seja discutido internamente. O poder é discutido de todas as formas. Não tem poder. O poder é do ator também. O ator pode combinar tudo e, quando chegar em cena no público, fazer o que quiser. É um risco também. Eu tenho que confiar nele e saber que a gente, combinando, vai ser assim até o fim da temporada. Eu não entendo essa relação dessa forma de antagonismos ou de luta de classe, como se os atores fossem uma classe e o diretor fosse a classe dominante. Eu não percebo assim. Eu acho que todos são trabalhadores, inclusive a gente ganha igual. A divisão do que a gente ganha é igual, porque cada um faz o seu pedaço, faz o seu trabalho, e nenhum é superior ao outro. A gente trata os técnicos, o bilheteiro, todo mundo com a mesma, status que o ator ou que o diretor. E a questão... Dentro desse gancho, por favor, é bem simples. Filme, filma, acabou. Teatro é temporário. Qual a diferença? Essa é outra pergunta, entra no próximo bloco. Tá, então fica. E aí acontece essa coisa assim, é um diretor branco? Eu não sou branco. Eu não sou branco. Socialmente você não é branco na Bahia? Eu não sou branco, ponto. Não, teoricamente sim. Porque, mas não, socialmente ele não. Vinícius de Moraes. Eu não sou branco, ponto. Porque eu não quero ser branco, eu quero ser preto. Ótimo, mas socialmente a minha identidade você que constrói sou eu. branco. E o seu trabalho é um trabalho público. Lógico. Mas o discurso que eu faço não é um discurso branco. O teatro que eu faço não é um teatro branco. Às vezes eu faço teatro branco. Você acha que o seu teatro em nenhum momento reflete valor? Não reflete. Às vezes eu faço teatro branco e eu falo, às vezes eu pergunto, a pessoa me pergunta, o próprio elenco, o próprio bando, eu falo, não, essa peça é de branco. Então eu faço teatro de branco também, porque eu sei fazer. Agora, com o bando de teatro Olodum, eu faço teatro negro porque eu me construí negro com o bando. Então o bando começou como uma questão estética, minha, como questões estéticas, essa coisa que eu falei, do ritual, etc e tal, e passou a ser uma questão política, da qual eu não abro mão. E não tem santo no mundo que venha me dizer que eu abro a mão disso, ou que eu sou branco e que estou entrando no terreiro dos outros, porque eu não estou. É meu terreiro. E é isso, porque se eu sou mestiço, se eu tenho os dois sangues, as duas raças, eu posso me construir como quiser. Até um determinado momento da minha vida eu fui construído branco, porque eu sou da classe média, porque eu tenho cabelo liso, porque etc e tal. Mas a partir de um momento que eu percebi que as pessoas muito próximas de mim, a elas se pedia carteira de identidade para entrar no lugar e a mim não se pedia, isso passou a ser uma questão minha, não só dele. Então, quando isso passa a ser uma questão minha, quando isso passa a me incomodar, a me machucar, eu não sou mais o que eu era. Eu me transformei, teatro é para isso. E se a gente não acredita que teatro transforma as pessoas, quem faz, pelo menos, como é que vai transformar o mundo? Para quem então a gente vai fazer teatro? Essa é a grande questão, para que a gente faz teatro? Mas em mim aconteceu isso, então agora, pro bem e pro mal, quer queira, quer não, quer não goste, eu sou negro e acabou. Em relação ao Olodum, a gente começou ligado ao Olodum porque, exatamente por isso, como eu tinha uma formação toda da classe média branca, uma formação erudita, europeia,
como toda a classe média branca brasileira tem, e às vezes a classe média negra também, eu achava que não era, que eu precisava ser autorizado a tratar desses assuntos, a falar. Autorizado pelos negros? Autorizado por alguém. Autorizado pelos negros. Então, desde o primeiro espetáculo que eu fiz, ainda que não era o Olodum, mas que já tinha isso, que era sobre Gregório de Matos, sobre a construção da cidade de Salvador, sobre a construção da política e da poética brasileira, onde os negros tinham um papel muito forte, eu me cerquei de todo mundo que eu podia. Então, Macota Valdina ia para os ensaios, corrigia tudo, dizia está errado isso, está errado aquilo, e foi me educando, foi me construindo. João Jorge, vovô do Ilê, o pessoal do movimento negro, ia. E eu fui me educando, eu fui aprendendo a ser negro. E aí pronto, aprendi. Mas aí então, como eu achava que precisava ser autorizado por alguém, pensei em a gente se ligar ou a uma casa de santo, ou a uma roda de capoeira, um mestre de capoeira, enfim, ter alguém, o que eu chamava de alguma entidade, alguma instituição, algum local matricial, né, onde essa cultura é produzida constantemente, para autorizar a que eu fizesse teatro e para puxar minha orelha quando eu fizesse errado, e para dizer, para me orientar. E aí a gente ficou, o Olodum foi quem primeiro bateu o martelo, falou, vamos fazer. Aí eu fiz com o Olodum. E claro que o teatro tem a ver com o carnaval. O carnaval é o maior teatro brasileiro. E, enfim, a gente sempre lança mão, como eu falei, das músicas no início, das coreografias, enfim, de muitas coisas do carnaval nos espetáculos. Você incorporou o Vinícius Moraes? É diferente. Ok. Ele era o branco mais negro do Mais Brasil. negro. Ele era branco mais negro. Eu Você não está sou muito branco, nesse caminho. mas eu não sou branco. Ele aprendeu. Você resolveu. Aprendeu não quer desaprender. Então, a gente vai para o segundo bloco, que aí temos que começar com ele lá. Tem ele, já perguntou do Eu? cinema, que já perguntou a sua. O senhor? Tá. Ele perguntou do cinema. Eu sou o Gato, fui dos Novos Baianos, fui da Escola de Teatro. Queria parabenizar e agradecer sua vinda para São Paulo. Seja bem-vindo. E você é muito importante no teatro negro brasileiro. Se você pudesse falar um pouco do nosso querido Mário dos Mamos, seria interessante. E a senhora? Ou você? Desculpa. Eu sou uma senhora, mas se chamar de você eu vou ficar mais feliz. Eu queria perguntar para vocês, quando você fala do trabalho que o Zebinha faz, que ele já leva praticamente a coreografia pronta, que não é um trabalho de dentro para fora, que é um trabalho de fora para dentro, dos atores. E sobre o conflito, porque eu acho que o conflito é muito bom na arte, as ideias conflitantes, até chegar ao final. E eu acredito, pelos trabalhos que eu vi do grupo, tudo que a gente vê naquela mise-en-scène, e com muita gente, é muito legal de ver muitos negros em cenas, né? Então eu acredito que deva ter um conflito até chegar à ideia final. Claro que daí alguém precisa pontuar, senão nunca acaba. Né? O conflito nunca acaba. Até alguém chegar e falar, até agora vai ser por aqui. E do trabalho de corpo do Zebrinha, eu acredito que os atores contribuem também, porque mesmo ele tendo a coreografia pronta, ele já conhece muito o grupo. Na minha, você ousado, não sei se estiver errado, você não fala, mas na minha impressão dos trabalhos que eu conheço, trabalhos coletivos, estudei projeto Toscano, Beatriz, Rogério Toscano, Alexandre Mate e outros colegas que eu vi quando trabalhamos um coletivo, quem está ali filtrando tudo, sabe tudo mais ou menos gestual, capacidade de corpo de cada corpo, o que aquele ator traz para o grupo, né?
Eu acredito que Zebrinha faz um filtro também depois para chegar. A coreografia está pronta, né? Vou passar essa coreografia, né? Porque eu acredito que o ator de hoje, ele contribui muito, ele não é aquele ator que chega para receber mesmo nas coreografias, né? É isso. Não, Zebrinha é genial, ele é um gênio mesmo do movimento, ele é incrível, ele tem conhecimento não só da mecânica do movimento, mas da história do movimento, da história cultural, étnica, do que ele faz. E isso é muito importante para os atores. E não é melhor nem pior que ele mostre o movimento e o ator incorpore esse movimento, bote em seu próprio corpo e preencha esse movimento, ou que o ator crie o movimento e o coreógrafo organize. Tanto faz, dá no mesmo. No final você vê o corpo do ator vivo se movimentando. Da onde vem o movimento não importa. É que o processo de Tadashi não tinha nem marcação, nem tempo, por exemplo. Então era completamente diferente. O trabalho de Zebrinha é todo marcado, coreografado e com tempo. E que esse tempo é marcado na música. Então o trabalho de Tadashi era um trabalho muito mais de dançar na música, como ele falava, do que dançar a música. Então os atores se movimentavam na música. Percebe a diferença? Do que não movimentavam a música, né? Eles não dançavam a música. Eles incorporavam a mesma harmonia, enfim, o que a música estava dizendo, o ator dizia também. E é isso, não tem uma valoração, se é melhor ou pior, isso ou aquilo. Porque como o Zebrinha dá o movimento, ele dá para o ator. O ator pega e faz. E ele faz isso muito bem, porque ele não simplesmente faz o ator copiar ele. Aí tem a diferença. Mas ele faz, mas o tem eu quero falar trabalho de corpo que ele prepara esse ator ou não? Tem. Mas, era isso que eu queria. Não, tem. Mas o que eu falo é o seguinte, os atores não tem, por exemplo, uma sessão de improvisação para os atores proporem movimentos e ele pega esses movimentos e organiza. Não tem isso. Entendeu? Ele dá a aula e monta a coreografia, dizendo coisas, discutindo comigo. Aí é um trabalho muito mais meu com ele do que dele com os atores nesse sentido de criação. Eu crio junto com ele às vezes. Eu digo o que é que eu quero, fico falando, aí ele dá esporro e eu vou fazer. Aí ele faz, e aí eu falo, não é isso que eu quero. Ou então eu falo, é isso mesmo, ou então ele propõe coisas que eu nem pensei e nem falei, e que porque é uma criação colaborativa, então ele está no processo. Ele sabe o que a gente vai dizer, ele sabe o que aquela cena, aquela coreografia significa. Então, às vezes, ele bota coisas que a gente não conversa, mas que é evidente que é o que ele botou, e não o que eu falei ou o que eu pensei. Engraçado que anteontem eu estava falando com o diretor cabo-verdiano sobre essa questão de luz. Eu já fiz luz, desenho de luz e tudo mais. Hoje em dia eu não faço mais. Eu falo para o iluminador também, eu quero isso, quero aquilo, dou um conceito, e aí eu vejo no ensaio a luz pronta. Eu não fico vendo marcação de luz, essa cena, aquela cena. É um trabalho do iluminador. O meu trabalho é dirigir o iluminador. Entendeu? Então é um pouco assim o meu processo. Assim. Nesse sentido, tem uma margem de criação para o criador enorme. Ele pode fazer o que ele quiser, eu posso não querer. A palavra final é minha. Aí às vezes eu não quero, mas eu já falo antes, não quero cor, não gosto de cor. Gosto de luz branca, etc e tal. Aí o cara vai e bota a cor. Às vezes o cara estava certo. Às vezes o iluminador percebe e bota a cor na hora certa, com propriedade que eu não pensei. Então eu acho que o diretor tem que aprender a ouvir, né, e a seguir a máquina.
E às vezes as soluções não estão nele. As melhores ideias necessariamente não são dele. Mas o diretor tem a obrigação de escolher as melhores ideias, seja de quem for. E nessa escolha, esse é o trabalho do diretor. É de escolhas. E tentar fazer com que todo o coletivo também perceba e vá dando material sabendo que será escolhido ou não. Ousando, né? Se jogando. É uma aventura. A gente começa a saber onde vai parar. Aí comigo é pior ainda. Eu quero fazer um espetáculo sobre não sei o que, como é, não sei. Aí a gente começa a trabalhar, aí eu vou descobrindo como é. Aí os atores já não tem muito mais problema, eles concordam ou não com a ideia geral. Tem espetáculos que alguns atores não fazem, porque não querem, porque não podem, porque não sei o quê. Mas é muito compartilhado e é um trabalho de muita confiança. E foi duro conquistar essa confiança. Exatamente por isso, porque eu era um homem branco. Eu era um diretor branco. Eu era um diretor branco de um elenco negro. E até conquistar a confiança desse elenco negro de que eu era um aliado e não um oponente ou um colonizador, é duro. E tive que aprender também a não ser. Porque com o meu elenco branco, eu sou. Eu sou e fui e sempre fui. Você reencarnou. Eu sempre fui. Me emocionei, sabe? Cabe mais uma pergunta? Não, tinha outra pergunta. Obrigado. É o seguinte, Mário foi um grande ator, mas além de um grande ator, ele foi um grande educador. E não só educador das pessoas com quem ele trabalhou, ele foi um educador do mundo. Ele é o primeiro ator negro formado pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, trabalhou com Glauber, fez cinema, fez muita coisa e deixou muitas sementes. E ele era um ator incrível. Eu tive o privilégio de vê-lo várias vezes e tive o privilégio de ser o último diretor dele. O último espetáculo que ele fez foi eu que dirigi, foi exatamente Zumbi, ele fazia Lembra Zumbi. E era incrível, ele já estava muito doente. Tinha dias que ele não ia para o ensaio porque não ia para o hospital e ia para o ensaio. Mas, e também, além disso, tem outra coincidência. Ele trabalhou muito no Teatro Vila Velha, no início do Teatro Vila Velha, com o João Augusto, ele fez muita coisa lá. E agora a gente tem uma sala Mário Guzmão, que é uma sala de ensaio. É isso, ele realmente é um referencial para todo ator negro. Quem não conhece, pegue qualquer filme que ele trabalha. Dragão da Maldade, o Santo Guerreiro, ele é o Santo Guerreiro. E Idade da Terra também ele faz coisa linda. Tem vários filmes que ele fez, não vou lembrar todos agora, mas só botando no Google deve achar. Tinha essa pergunta dele sobre o cinema. São duas linguagens diferentes, né? Aí você está falando por causa de Apaió. Não, filma é aquele momento, pode para trás. Agora o teatro é todo dia. todo dia. Muda, né? Porque... E ainda querem que o teatro seja mais barato que o cinema. Então, mas é dificuldade isso. É isso, são duas linguagens diferentes, é como você falasse. Qual é a maior dificuldade? Falar inglês ou falar francês? Quem nasceu falando inglês tem mais facilidade. O filme está feito lá, tá? O cinema é um objeto, né? Ele tá lá pronto. A arte é construir aquele objeto. O teatro é um objeto vivo, é um objeto que se faz todo dia. Depende do humor do ator. Não deve depender. O ator deve ter. Eu fiz teatro, não? Agora, todo dia você vai lá. Você está
sei o quê, qualquer coisa diferente da tua cabeça. O texto está na cabeça. O verbo está saindo do cérebro. A emoção está diferente. Olha, veja bem, eu não sou ator. Eu sou um péssimo ator. Eu tentei ser ator. Só um diretor. Não, mas eu comecei sendo ator. Eu queria muito ser ator. Ainda quero muito ser ator, só que eu sou um péssimo ator, eu sei disso. Então eu não me arrisco mais a subir no palco porque eu sou ruim. Fazer o que? A pergunta não incorporo, não bate, eu fico pensando de fora, eu fico. A minha pergunta foi para o diretor, né? Então, como é que o ator consegue fazer isso é um mistério que eu não sei. Nem eu sei. Mas eu sei que é uma construção. O ator constrói nele próprio a capacidade de, independente do que ele esteja sentindo, ele faz aquilo. Como um pedreiro faz um muro, esteja triste ou esteja alegre. Está perfeito, é por aí. O muro ele faz todo dia. Ele vai lá, faz um muro, pau, não importa. O filho morreu, ele ganhou a loteria, ele vai lá e faz o tijolo dele todo dia. Assim o ator. É um trabalho. Então o cinema é mais construído. O cinema, não, os dois são, só que o cinema... Está pronto lá. Tem um momento que o cinema para, ou seja, ele não evolui mais, ele está ali. E o teatro, você tem essa capacidade, você pode alterar tudo. Então, o Cabaré da Raça é um espetáculo que tem 15 anos e já passou por milhares de coisas, já tirou cena, botou cena, tirou roupa, botou roupa. Cada dia a gente muda, porque tem essa possibilidade. Mas, por exemplo, tem uma atriz, Valdinéia, que ela tem uma fala que ela todo dia, antes de entrar em cena, todo santo dia, há 15 anos, ela faz a mesma cena. Ela só parou para ter neném. Aí ela entra, ela sai do camarim para o palco dizendo a mesma frase, a mesma fala, que é uma fala que ela diz no espetáculo, com a mesma inflexão. E todos os dias da vida dela, que ela faz esse espetáculo, ela faz a mesma cena com a mesma inflexão na fala. Então é um negócio impressionante, eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que ator faz isso, mas ator faz. Se não fizer, não é ator. A chamada da coisa o inexplicativo da arte. Tem coisas incríveis que ator faz. Eu trabalhei com uma atriz, se chama Mara Rodrigues, que é uma atriz, um monstro. Ela tinha uma cena que todo santo dia que tinha um espetáculo, na fala da outra atriz, que era a Nina Spencer, a outra atriz falava não sei o que, caía uma lágrima de um olho dela. Juro por Deus, gente, era uma coisa inacreditável. Como é que o Mara conseguia fazer aquilo, eu não sei, não descobri, ela nunca me contou. Mas todo santo dia, a Nina Spencer falava, não lembro mais qual é a frase, mas vou dizer, vamos tomar chá, caiu uma lágrima. Era matemático. Como é que a ator faz isso? Tem 3 perguntas. Cabe? Sabe? Ok. Então começa com ele, depois ele e ele. Pode me incluir mais um. Tem ele também. Então, mais 4. Eu não respondi a pergunta do garoto, ele foi embora. Do negócio do espetáculo lá de Santa Catarina. Mas qual que é então, eu ia falar para eles, teve uma longa discussão lá, na procuradoria e tudo mais, por que aquele espetáculo Bom, eu acho, é a mesma coisa que eu falei, eu acho, com a atriz que faz a personagem pornô, eu acho que nem tudo a gente tem que concordar. O fato de toda essa discussão, para mim, foi muito importante, talvez mais importante que tivesse aquele espetáculo do que outros espetáculos que falavam que todo mundo já sabia e bateu palma no final. Porque colocou uma questão. Valorizou? Oi? Você achou que a polêmica valorizou a construção? Não, eu acho que a polêmica valeu o teu espetáculo. Veja bem, eu posso falar, porque foi muito difícil fazer curadoria do festival. Porque muitas coisas a gente não conhecia,
e o material que veio não garantia qualidade ou não. Tinha muitas coisas que, evidentemente, não tinham qualidade suficiente para estar junto com os outros. Era o único espetáculo de Santa Catarina. Tinha uma série de coisas que, assim, entre o que a gente tinha na mão, a gente resolveu arriscar naquele, por uma série de razões. Porque era um início de pesquisa, porque era um grupo que estava se formando, era o primeiro trabalho do grupo, era o único grupo de Santa Catarina. Santa Catarina está discutindo questões negras, acertadamente ou não, com clichê ou não, com chavão ou não. Botar lá na roda. E foi bom para eles ter ouvido também tudo aquilo. Então eu acho que às vezes a gente se pauta muito pelo que a gente concorda. E é muito fácil você montar, só fazer ou montar uma programação só com o que todo mundo concorda. Aí todo mundo sai muito feliz, porque, todos nós existência. E aí acabou. Lá não. Teve uma briga, teve uma discussão, teve um conflito por causa daquele espetáculo. E eu acho que isso é muito importante. Faz a gente avançar. Fez aquele grupo seguramente avançar para algum lugar. Os atores negros, a diretora branca, ou seja lá o que for. Isso. E a gente também, né? Não, todos nós também da curadoria, repensar e tal. A explicação é essa. Tinha um nível de qualidade muito baixo, de uma maneira geral, fora do que vocês viram. Não, tinha outras coisas também que não eram tão ruins, mas também não tinha para todo mundo. Talvez tivesse até coisas melhores do que aquele espetáculo. Mas não dava para variar. Aquele foi assim, então falta um, bota esse. Agora, eu achei muito bom que tivesse conflito foi muito relevante para que se avançasse. Sem conflito não avança. Porque um festival, ainda mais um festival como aquele, uma mostra como aquela que permite que as pessoas estejam lá mais tempo, discutindo, refletindo sobre, errando e acertando. Entendeu? É isso, a produção. Por isso que a gente quis tanto falar sobre economia, quis tanto falar sobre sustentabilidade, porque evidentemente que a produção de um teatro negro está engatinhando. A gente está aprendendo a fazer. Eu, com 22 anos de banda, continuo aprendendo a fazer. E é muito difícil, não é fácil, porque é o quê? A identidade, é a gente ficar repetindo, botando em cena tudo do candomblé, a gente botar a tradição, botar o negro agora. O negro agora tem muitas, fora a questão racial, do racismo, da discriminação, tem outras questões que um branco não tem nesse mundo de agora. Enfim, são muitas coisas, entendeu? É muito complicado. E a gente tem que aprender, tem que se juntar, tem que ver uns aos outros, quebrar o cacete mesmo e ir pra frente. Eu gostei de ter botado aquele espetáculo. É orgulho de ter botado, cada briga que deu. Então vamos para a última rodada de questões? Começa com ele, depois tem aí e ele e Queria que você falasse um pouco, se você pudesse, de qual é a forma sustentável e econômica do bando, como que o bando se sustenta, durante todos esses anos, como que é isso fora de temporada, se o grupo ele tem encontros permanentes mesmo não tendo peça em cartaz, e como que isso se dá financeiramente, e qual é o corpo fixo do bando, quantos atores são fixos dele? Eu queria que você falasse também um pouco, você tem alguma experiência como contrária, né? Por exemplo, esse ator que não queria fazer o policial, não sabia exatamente qual a importância, né, para o espetáculo e foi entendendo isso através da direção, ou essa menina que faria uma personagem que também a princípio não era exatamente o que ela gostaria. Eu queria que você falasse qual se tem alguma obra que necessariamente é a partir do ator, que é a partir do ator e da experiência cênica, né, de trazer uma questão
que se dá um espetáculo, né, que se é entendido, né, não através da obra ou de um mote que vem de direção, né? A partir de pequenos fragmentos se exige isso. E como que isso se dá? Como que isso foi? Como que essa experiência de dirigir um espetáculo desse? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A minha pergunta vai meio na oposição do que ele está propondo. Você mencionou que o único trabalho do bando que não foi do bando foi o Voz. Não, a gente fez vários textos. Voz é que foi o primeiro, depois a gente fez Medeia Material, fez a Ópera dos Três Vinténs, fez Sonhos do Noite de Verão, fez um texto de uma autora baiana chamada Muro, fez... o que mais? Então eu vou pegar só uma parte desse repertório, por uma provocação que o fez Cordel. Colocou, eu achei interessante. Você mencionou que você aprendeu dentro do bando a encontrar essa sua negritude. A pergunta que eu te coloco é: como foi para você trazer elementos do universo europeu para essa construção africana ou afro-brasileira que você propôs com o bando? Como foi trabalhar o Wojciech? Ou o que você manteve desse universo europeu no Wojciech, nos sonhos e nos outros? Como é que o bando... Tem mais uma questão? Ele praticamente perguntou como é que o bando sobrevive às verbas, como é que vocês captam essas verbas lá na Bahia, ou no governo, no FUNAC, etc. E só um pequeno depoimento rapidamente, com relação à negritude, né? Eu acredito que na Bahia tem muitos negros com epiderme negra, mas não se identifica como negro. São maus monos. Ele disse que ele não é descendente. Não, falou Bahia. Não, Bahia não. São Paulo. Rio de Janeiro, Minas. Porque é isso, a identidade é uma construção. A identidade é uma construção. Então você se constrói com várias coisas, pelo que você vive, pela sua história. A sua história te constrói. E você se constrói com a sua história. Então, se a minha história em algum momento me colocou nesse lugar, eu sempre falo, eu acho que o bando existiria de qualquer maneira, comigo, semigo, com esses atores, sem esses atores, porque o povo negro precisava estar em cena. E assim, na Bahia especialmente, tinha tido todo um movimento político que tinha entrado pela música, que tinha vencido muitas batalhas pelo carnaval, com o carnaval, pela beleza, enfim. A religião evangélica não está avançando na Bahia? Está, muito, e é um pouco. E é no Brasil, e é no mundo, e vai ter uma nova Inquisição. Ele está prestando atenção nisso. Porque está se confundindo o poder religioso com o poder político. Então, toda a bancada evangélica do Congresso está determinando uma porrada de coisa nesse país. Por interesses religiosos. E esses interesses religiosos não são contrariados. Não, religioso, porque a religião é isso também. A religião é uma estrutura econômica, política, até militar. A religião é uma estrutura. A religião não é a fé. A religião não é a fé. A fé é a fé. Eu tenho fé, hoje eu não tenho religião. É política econômica. A religião é uma estrutura, é uma entidade. E ninguém está prestando atenção nisso, todo mundo está passando por cima com a ganância de negociação, de ter voto e a manipulação da cabeça das pessoas, dar voto a quem eles querem. Enfim, é um problema sério que está acontecendo e está crescendo cada vez mais. E ninguém vai chegar um momento que vai ser impossível frear. Mas eu faço o que eu posso. Faço a minha parte. Já esqueci tudo, fiquei indignado. Misturou tudo. Não, agora fiquei... Bom, então, como é que o bando sobrevive? A sua pergunta foi... Minha pergunta era em cima, eu ia fazer uma pergunta desse naipe, né? Mas é isso aí. Então,
bando é uma história louca de sobrevivência. O bando sobrevive porque tem necessidade de estar junto, falar, de fazer o que faz. Ele foi construído assim. A gente passou seguramente uns 15 anos sem ter patrocínio, sem nada. A gente ganhava o que fazia. Então, às vezes, tinha pequenos projetos que tinham pequenos apoios, mas a gente sempre ganhou da bilheteria. Então, a gente sempre se manteve em cartaz. Então, a gente ficava em cartaz a maior parte do tempo que a gente podia. E como as peças, a gente não tinha cenário, não tinha figurino, não tinha grandes elaborações que precisassem de dinheiro, mentira, não foi 15 anos, foram 4 anos. A gente conseguia produzir os espetáculos e sobreviver da bilheteria. Os atores, a maioria faz outra coisa e ganha dinheiro fazendo outra coisa para sobreviver, para garantir o dia a dia, e o trabalho com o bando e o que ganha da bilheteria é um plus para a sua vida. Mas sempre foi muito mais a necessidade de fazer, a necessidade de estar ali fazendo esse discurso, dando voz a essas coisas, que manteve o grupo. Em 94 a gente fez uma ideia material, que foi uma superprodução que veio para cá, ficou um mês em cartaz aqui no Sérgio Cardoso. Tinha Vera Rhodes fazendo uma ideia. Esse espetáculo a gente conseguiu, na época, R$100.000, que era o que é equivalente a hoje, talvez uns 700 mil. É muito dinheiro para uma produção, que era uma superprodução, mas era para inaugurar o Teatro Castro Alves. E tinha Vera, e tinha o Heine Gebels, que é um compositor alemão que veio fazer música, junto com o Neguinho do Samba. Enfim, aí a gente conseguiu patrocínio e ganhou dinheiro. Os atores ganhavam para ensaiar, ganhavam. Sempre que chega dinheiro, todo mundo ganha. Aí, com o filme, porque às vezes chega dinheiro só alguns ganham. A gente todo mundo ganha. Bom, enfim. Aí isso tem algumas coisas. Em 2005, se não me engano, ou 4 ou 5, o deputado Luiz Alberto fez uma emenda parlamentar no orçamento da União para o bando, para um projeto de consolidação do grupo. Aí a gente criou um núcleo de produção dentro do grupo, deu núcleos, e teve muitas oficinas e tal, e realmente isso ajudou, essa emenda ajudou a consolidar o grupo, e foi um ano de trabalho que a gente ganhou um troquinho, ajuda de custo, mas ganhou e consolidou mais o grupo estruturalmente. Aí quando o Monique fez o filme e o grupo ganhou a visibilidade e fez coisa da Globo, aí a gente ganhou um projeto do edital da Petrobras. Foi o primeiro projeto, o primeiro edital que a gente ganhou. A gente concorreu a vários, nunca ganhou. O primeiro foi da Petrobras, depois que a gente estava na Globo. Aí foram 3 anos de manutenção, que não, se as pessoas só fizessem aquilo, não ganhavam, porque é muita gente. Mas teve isso. E aí o Luiz Alberto fez uma outra emenda para a gente fazer um projeto que deu no espetáculo África, que era para trabalhar com a criança, ter uma referência, construir uma referência cênica positiva para as crianças. Né? E aí a gente fez Áfricas e fez um projeto, outras Áfricas, que era ir nas escolas, as escolas vinham assistir o espetáculo, os atores foram para as escolas, deram oficina, fizeram um espetáculo em cada escola, depois veio para o teatro apresentar esses espetáculos. Então foi um trabalho de 2 ou 3 anos também. Então durante esse período eles ganharam dinheiro. Eu não estava, eu estava afastado do grupo nesses 4 anos. Então teve tudo isso, Globo. Porque no dia que eu consegui fechar o acordo com a Globo, 2 dias depois eu fui chamado para ser secretário de Cultura da Bahia, e aí aceitei e me afastei do grupo. Então, tudo isso correu sem livro, mas eu já tinha armado lá o acordo com a Globo. E o acordo era que eu só liberei os direitos autorais com a condição de o elenco ser urbano. Essa é uma cláusula de contrato.
Então eles não podem fazer, não podiam fazer o maior na televisão se fosse sem os atores. Podia ter outros atores, mas os atores do bando tinham que estar. Foi uma queda de braço, mas foi boa. O Carlinhos Brau te ajuda? Não, o Carlinhos Brau não tem nada a ver com a gente, ele é amigo da gente, vai assistir os espetáculos da gente. Vai assistir os espetáculos da gente, eu gosto muito dele. Mas é outra tribo. É outra tribo? É outra tribo. Mas a gente gosta muito dele, ele é muito nosso amigo, mas a gente nunca fez. Ele fez uma música para o espetáculo nosso. E deu de presente. Assim como o Caetano fez duas músicas do presente. Não, já foram respondidas? Só quantos são no bando permanente? São, bom, agora, que está confuso agora também, porque Braz foi contratado pela Globo. Aí Gabriela levou 2 atrizes. Aí não sei o quê. Então tá um momento meio complicado para o Globo nesse sentido. A gente tem conversado, tem discutido, tem que arranjar um novo modelo, um novo formato, uma nova forma de conduzir as coisas, porque até onde foi, sempre que aí acabou o patrocínio da Petrobras, a gente não ganhou de novo, acabou a emenda parlamentar, acabou tudo de vez. Aí voltamos a estaca zero financeiramente, né? E a gente está discutindo isso, como é que a gente se mantém, como a gente sobrevive, porque agora são 23 anos, quem tinha 20 quando entrou tem 43, quem tinha 30 tem 53. Eu tenho 59, quem é mais menino não aguenta mais. Uma velha aqui sou eu, 78. Não, benção. Foram respondidas as duas? A dele eu não lembro. Da construção a partir tá. da experiência. Então, essa identidade é tão forte, é tão carregada, e eu trabalho tanto a partir dos atores, que não tem muita confusão. A essência do espetáculo está lá, a essência do texto, quando a gente pega o texto, está lá. Voz é sobre o quê? A tragédia de ser pobre. O cara é explorado, até que surta, enlouquece e mata a única pessoa que ele ama. Isso é voz. Agora, se é na Alemanha, se é aqui, se é ali, tanto faz. A gente conserva os nomes, por exemplo, os nomes dos lugares, etc. e tal, eram todos nomes alemães. A gente trocou as músicas, porque as músicas, eu falei da música, e a única troca, assim, acontecia como se fosse uma festa de lar, o cenário era meio uma festa de lar, então já tinha toda aquela ambiência ali de ficar na festa de lar e tal. E a única mudança é que todo mundo chamava o Wojciech de Zé. Só a mulher dele chamava ele de Wojciech. Não Wojciech, não Wojciech. E o cartaz era Wojciech. Mas a essência do texto está lá, a gente não mudou o texto nada, assim como Sonho de Outubro de Verão. A gente pegou a tradução do Bárbara Isadora, que é em prosa e verso, e o que a gente fez foi, primeiro, o Sonho de uma Noite de Verão. O que acontece? Qual é a festa do verão? No Brasil, lá ele se refere a muitas festas da época, tradições populares que são muito parecidas com o carnaval. Então, o Sonho de Verão é nosso, o Sonho de Verão é do carnaval. Então, como verso, como fala verso, você tem uma pulsação para falar, você tem um pulso que o verso lhe dá, por causa do número de sílabas, etc. e tal, você tem rima ou não. Então, isso a gente foi descobrindo, aumentando esse pulso, exagerando esse pulso e botando percussão. Então a gente acabou botando uma percussão, um ritmo de vários ritmos de carnaval. Então cada personagem falava com um ritmo que era tocado nos tambores. Então a Titânia era Ijexá, o Oberon era samba reggae, o Punk era galope com chiclete com banana.
E os namorados, um era rocha, a outra era pagode, e os meninos, os dois namorados, os dois eram rap. Então tudo era à beira do cantar. Às vezes cantavam, chegavam a cantar, aí às vezes recuavam, a depender da cena e tal. E, enfim, são todos negros, a coreografia e os artesãos. Mas o texto a gente não mudou nada, cortou muito pouca coisa, autorizado por Ana Bárbara, mas coisas que não fazia muito sentido a gente botar. Ainda assim, é como uma adaptação, né? Não. Não da obra? Não. Porque tudo que acontece estava lá. O que acontece? Oi? O que acontece? É um sonho de alguém. É um sonho. É sonho de Ana Verão. São vários sonhos. Tem vários personagens. Daí você, quem é o sonhador? Alguém sonha ali aquele negócio todo. E o que são essas fadas? Né? Aí você leva em conta o quê? Aquela peça foi feita para uma festa de casamento de um nobre. Então aquilo aconteceu pela primeira vez numa festa, num baile. E tem muitas danças, muitas músicas dentro da peça. Então a gente supõe que alguma coisa aconteceu nesse momento. E essa coisa que aconteceu nesse momento, ele mostra pra gente no final como tem o piramitismo. Como é que os nobres se comportam vendo o piramitismo. Então dá para entender uma série de coisas que tem no texto a partir do piramitismo. Então é isso, a gente fez da peça uma grande festa. Tudo que acontece na floresta entre os seres mágicos é uma festa de carnaval. Eles dançam ritmadamente o tempo todo. Os namorados meio cantam, meio falam, mas também no ritmo. Mas a história mesmo, quer dizer, a gente não alterou nada. A gente não adaptou nada, não cortou, não facilitou. Quando a gente pensa em adaptação, sempre pensa em facilitar. A gente não facilitou nada. Eles falam em verso mesmo. E é muito difícil falar em verso. E ficar verossímil, né? Porque natural não fica, não pode ficar natural. Mas é você pegar um tom que seja convincente, que as pessoas comprem a ideia de que aquelas pessoas estão de fato conversando, estão brigando, estão tudo em verso. Mas não é uma adaptação, é uma apropriação. Aí Shakespeare ficou negro também. Também. Isso obrigou, pintou o cara de preto. Assim como Brecht, assim como René Miller. René Miller me deu material, aí sim, porque eu tive com ele, conversei muito com ele sobre como montar Média Material. E é basicamente uma história de colonização, a Média Material dele. E então aí ele falou assim, e tinha umas coisas que eu tinha dúvida. Ele falou, olha, faça o que você quiser, corte outro nome, bote outra coisa, faça o que você quiser. Isso é um roteiro, isso não é. Você pode fazer o que você quiser. Aí eu fiz o que eu quis. Eu peguei, são 3 textos, eu fundi os 3, com repetições, mas tinha a estrutura das 3 peças. A primeira é sobre o povo dela, é sobre o povo da Cólquida depois da invasão da colonização. Depois que os argonautas chegam e levam o Velo de Ouro, que é o centro energético, econômico, vamos dizer, do povo de Medeia. E ela colabora com isso. Ou seja, ela trai o povo dela porque ela se apaixona pelo colonizador e vai embora com ele. Aí a segunda parte é o drama dela, porque ela descobre que a traição dela que ela é traída por Jazão, que vai casar com outra, que é a filha da princesa lá, que é melhor para ele, é mais energia para ele, é mais poder para ele. E aí ela percebe que a traição que ela está sofrendo é nada diante da traição que ela cometeu com o povo dela e com a cultura dela. E aí a parte final é a destruição de Jazão pelo povo de Medeia, que vai se fortalecendo à medida que ela vai se transformando na peça. Isso é uma leitura minha. Está lá no texto em algum lugar, porque eu não inventei nada, mas pode se montar sem isso. Você pode montar de milhares de formas. Fica verdadeiro.
E aí tinha duas Medeias. Tinha uma Medeia negra, que era a Medeia que ela foi, e tinha a Medeia branca, que era a Vera Rose, que era a Medeia que ela se tornou. Ela para seguir o colonizador, ela teve que negar tanto que negou a própria raça, a própria todo. Ela se negou a si própria. Então a Medeia negra era como uma sombra dela. Vivia cercando ela, confrontando ela o tempo inteiro, até que ela se funda. E a outra atriz desaparece e ela assume as duas coisas, e aí ela consegue liderar o povo para destruir Jazan. Então, essa era uma leitura, era uma apropriação com muitos elementos e com muita coisa, mas também autorizada pelo autor, mas isso está lá, porque a questão de Medeia material é a questão da colonização. É o conflito do colonizador e o conflito da colonizada que trai o seu povo para colaborar, né, com o colonizador.